Olá, estamos agora no ponto 4, no quarto questionamento se a Bíblia caiu em contradição ou não. A pessoa que questionou no ponto 4 escreveu assim: toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras, até que Deus criou vários idiomas diferentes, fazendo com que ninguém entendesse um ao outro. E deixa aqui marcado Gênesis 11, versículo 1 e versículo de 6 a 9. Aí vem dizendo aqui: anterior a isto, a Bíblia fala de diversas nações, cada um com sua própria língua. Aí fala Gênesis 10, 5. Esse capítulo de Gênesis 10 e 11, eles são, assim como todo Gênesis, né, uma narrativa, mas o capítulo 10 e 11 de Gênesis, eles também fazem parte da pré-história. Não estão em ordem cronológica. A pessoa contou uma história, depois ela abriu um parêntese para explicar o porquê daquela história. Não quer dizer que está errado, que está contrário, nem nada. É a mesma coisa que eu falar que na Península Ibérica cada um tem sua própria língua, cada um tem sua própria nação. Aí vai e continue falando. E as construções são de alvenaria. Todos tinham a mesma língua, ou seja, predominava o espanhol. Se eu falar isso no final, quer dizer que está errado o que eu falei na frente? Não. Eu só disse que antes existia um idioma só. Entendeu? É o que nós vamos ler aqui. Gênesis, ele citou capítulo de Gênesis 11, versículo 1, 6 ao 9, e capítulo 10, versículo 5 de Gênesis. Vamos ler então Gênesis 11, versículo 1, que é o citado por ele. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Ele fala ora, ou seja, ele já vinha citando genealogias. Capítulo 10 e 11 vem falando de genealogia. Como fala de genealogia, abriu um parêntese para falar. Entre essa genealogia, eles falavam um só idioma. Foi quando depois se espalhou por causa da construção da Torre de Babel. Gênesis, capítulo 11, versículos de 6 a 9. E o Senhor disse: eis, ele já tinha falado no versículo 11, 1. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, se referindo à construção da Torre de Babel, que seria um monumento religioso contra Deus. Vamos chegar até o topo. Assim, não que Deus tivesse com medo da humanidade, isso jamais. Deus não tem medo nem do diabo. Nós vamos ver mais para frente que o diabo só age se Deus permitir. Por uma afronta religiosa, as pessoas, a humanidade se juntou para poder fazer um gigantesco monumento religioso. É por isso. São até hoje, muitos dizem que são os monumentos zigurates, né? E aqui tá, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Eles falam assim no plural, devido a Deus se apresentar em três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo sendo a mesma pessoa. A mesma coisa que o cara se apresentar como pai, marido e trabalhador, sendo a mesma pessoa. Para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e depois houve uma dispersão. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Isso daí basta estudar filologia que você vai ver que as línguas sempre vêm se originando de uma mesma língua. E o funil vai se apertando. Gênesis 10, 5, que eu vou ler, voltando, né, um capítulo antes. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações, que é o versículo citado, né, pelo quem acha que entrou em contradição. Em Gênesis 10, 20, são estes filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Gênesis 10, 31 e 32. São estes filhos de Sem, segundo as suas línguas, segundo em suas terras e em suas nações.
São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Aí você vê, tá um pouco assim, fora de ordem, mas não é que está em contradição. Agora eu vou ler o capítulo 10 e depois o capítulo 11. Em ordem, para poder ver não só versículo isolado, mas para vários textos específicos que vem falando dessa questão. Eu vou ler Gênesis 10:5, 10:20, 10:31, 32 e depois Gênesis 11:1, Gênesis 11:6 e 9, começando em 10:5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Gênesis 10:20. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, segundo as suas terras e suas nações. 10:31, 32. São estes filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. 11:1. Ora, ou seja, Gênesis 11:1. Olha, então, é porque, aí vem explicando, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Para aqui em Gênesis 11:1. Ele vem explicando que em capítulo 10 que as pessoas tinham a sua terra, cada sua língua, essa maneira de falar. A pessoa, pô, mas por que tá explicando isso? Tem necessidade de explicar isso? A gente sabe que todo mundo fala assim? Não. Aí vem falando Gênesis 11:1. Não, vocês hoje em dia vê assim, mas antes não era assim. Ele abre uma explicação, não está caindo em contradição nenhuma. Havia apenas uma linguagem e uma só maneira de se falar. Depois Gênesis 11:6-9, que também é citado, dizer, achando que caiu em contradição. E o Senhor disse, eis que o povo é um, depois da construção da Torre de Babel, por motivo religioso. E todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Daí tem a explicação, por que existem diferentes idiomas no planeta, cada um com a sua maneira. Ah, mas como é que existem diferentes tipos de pessoa? A genética vai dando um totozinho na genética aqui, outro ali no passar do tempo. A própria genética foi se modificando. Também as condições de clima e ambiente. Vai dizer que um casal não pode ter um filho que nasça mais gordinho, um filho que nasça mais magrinho, igual eu já falei do gigante. Um que nasça mais alto, outro que nasça mais baixo, outro com mais cabelo, outro com menos cabelo. Dependendo da etnia do casal, um nasce loiro, outro nasce cabelo preto, outro nasce ruivo. E assim as pessoas vão ficando diferentes. Capítulo 4 concluído. Que Deus abençoe vocês.